Boa noite, pessoal. Vamos continuar com o conteúdo da nossa disciplina de Cálculo 2. Tá? Estávamos vendo a respeito de derivadas parciais. Tá? A gente viu a definição de derivadas parciais, vimos a interpretação geométrica de derivadas parciais. Agora vamos ver uma outra interpretação para derivadas parciais. Na verdade, essa interpretação aqui, que é taxa de variação, ela tem a ver com a definição mesmo de derivadas parciais. Tá? Se a gente analisar aquela equação que envolve limite na definição de derivadas parciais, aquele limite representa exatamente uma taxa de variação. Tá? Então, toda derivada é uma medida de uma taxa de variação. Isso também foi visto em cálculo 1, né? Para derivadas de função com uma única variável. Logo, a derivada parcial de uma função em relação a x no ponto x0 e y0 é a taxa de variação instantânea nesse ponto x0 e y0 da função f por unidade de variação de x, ou seja, apenas x varia, enquanto y é mantido fixo no valor de y0. Tá? Então, novamente, a derivada parcial de f em relação a x num ponto particular x0 e y0 é equivalente a você obter a taxa de variação instantânea dessa função f nesse ponto x0 e y0, fazendo x variar e mantendo y constante em y0. Outra observação importante é que o x aqui, né, ao calcular a derivada parcial de f em relação a x, essa variação em x é por unidade de variação. Né? Supondo que x represente distância e essa distância seja dada em metro, então x vai estar variando de 1 em 1 metro. Ok? De forma análoga, a derivada parcial de f em relação a y no ponto x0 e y0 nos fornece a taxa de variação instantânea da função f no ponto x0 e y0 por unidade de variação de y. Ou seja, aqui fazemos y variar enquanto x é mantido fixo num valor particular x0. Tá? Então, a derivada parcial de f em relação a y no ponto x0 e y0 é encontrar uma taxa de variação dessa função f, tá? Por unidade de medida de y. Ou seja, se y aqui representa, por exemplo, temperaturas, então a gente vai estar obtendo a taxa de variação de f fazendo y variar de uma em uma unidade, né? Ou seja, de 1 grau em 1 grau, se a gente tomar como exemplo a temperatura. Vejamos um exemplo para aplicar essa nossa definição. De acordo com a lei dos gases ideais para um gás confinado, ou seja, um gás preso em um certo recipiente, se P newtons por metros quadrados for a pressão, V metros cúbicos for o volume e T graus for a temperatura, teremos a fórmula PV igual a KT. Ou seja, será a verdadeira relação pressão vezes o volume igual a K vezes a temperatura, onde K é uma constante de proporcionalidade, ok? Vamos supor que o volume de um gás em um certo recipiente seja de 100 metros cúbicos e que a temperatura seja de 90 graus, né, internamente a esse recipiente, e que K, a constante de proporcionalidade, seja igual a 8. Com isso, devemos achar a taxa de variação de P por unidade de variação de T se V permanece fixo em 100 metros cúbicos. Ou seja, a letra A pede para encontrarmos a variação na pressão, tá? Provocada na variação da temperatura. Ou seja, ao variar a temperatura, né? Ao fazermos a temperatura variar e mantermos fixo o volume, qual seria a taxa de variação da pressão? Certo? Então, novamente, é solicitado a taxa de variação da pressão, fazendo a temperatura variar
e mantendo fixo o volume, ou seja, o volume do gás permanece fixo em 100 metros cúbicos. Tá? Essa seria a letra A. Vamos ler as outras letras aqui, B, C e D, e depois a gente parte para a solução. Tá? A letra B. Use o resultado da parte A para aproximar a taxa de variação na pressão, se a temperatura for aumentada para 92 graus. Então, a gente vai precisar do resultado obtido na letra A para resolver a letra B, ok? A letra C. Ache a taxa de variação do volume por unidade de variação na pressão, se a temperatura permanece fixa em 90 graus. E a letra D. Suponha que a temperatura seja mantida constante, use o resultado da parte C para encontrar a variação aproximada no volume necessária para produzir a mesma variação na pressão que foi obtida na parte B. Ou seja, para resolver a letra D, a gente precisa dos resultados obtidos na letra C e na letra B. Ok? Vamos analisar de um por um. Ok, vamos para a solução da letra A. Tá? Ache a taxa de variação de P por unidade de variação de T, se P permanece fixo em 100 metros cúbicos. Ou seja, pede-se para obter a taxa de variação da pressão por unidade de variação da temperatura, ou seja, fazendo a temperatura variar e mantendo fixo o volume desse gás em 100 metros cúbicos. Tá? Ou seja, na verdade, o que está sendo solicitado aqui é a derivada parcial da pressão em relação à temperatura, mantendo o volume fixo, ou seja, olhando o V como uma constante. Tá? É a definição mesmo de derivada parcial, né? Derivar P em relação a T, mantendo o V constante, mantendo o V fixo. Para isso, a gente tem que obter a fórmula para a pressão aqui, né? Ou seja, isolar P no lado esquerdo da equação e passar o V para o lado direito. Como pressão vezes o volume é igual à constante de proporcionalidade vezes a temperatura, então a pressão é igual, né? Eu vou isolar o P aqui no primeiro membro e passar o V para o segundo membro. Então, P é igual a K vezes T sobre V. No entanto, o K, que é a nossa constante de proporcionalidade, a gente supôs valer 8, né? Então, substituímos aqui por 8. Então, a equação ficará P igual a 8T sobre V. Então, o que está sendo solicitado na letra A é calcular a derivada parcial de P em relação a T num ponto TV, mas aí esse ponto aqui tem que ser um ponto particular, tá? No passo seguinte, a gente vai colocar os valores de T e V. E essa derivada parcial é, então, a função P é essa obtida aqui anteriormente. Agora, vamos derivar ela em relação a T. Então, derivando em relação a T, a gente olha para o 8 e para o V como sendo constantes, né? Então, seria uma constante vezes uma variável. E a derivada de uma constante vezes uma variável é a constante, ou seja, 8 sobre V. Agora, avaliando essa derivada parcial no ponto 90 e 100, ou seja, T igual a 90 e V igual a 100, né? Esses valores já foram fornecidos na pergunta, na questão, né? A temperatura é igual a 90 e o volume é igual a 100 metros cúbicos. Então, deve-se substituir T por 90 e V por 100 na derivada obtida anteriormente aqui. Então, 8 sobre V, onde V vale 100, 8 dividido por 100, 0,08. Portanto, quando a temperatura varia em 1 grau e o volume é mantido fixo em 100 metros cúbicos, a pressão sofre uma variação de aproximadamente 0,08 newtons por metro quadrado. Okay? A pergunta aqui pedia a taxa de variação de P por unidade de variação de T. Né? Quando a gente fala unidade de variação de T, unidade de variação da temperatura, estamos falando a cada 1 grau de variação na temperatura, certo? Então,
Então, sempre que variar a temperatura em 1 grau e manter fixo o volume, a pressão sofrerá uma variação de aproximadamente 0,08 newtons por metros quadrados. Ok? Ok, vamos para a letra B. Use o resultado da parte A para aproximar a taxa de variação na pressão se a temperatura for aumentada para 92 graus. Vimos nos dados iniciais do nosso problema que a temperatura inicial lá era de 90 graus, né? Ou seja, o que está sendo pedido aqui, né? Determinar a taxa de variação da pressão se a temperatura for aumentada em 2 graus, ok? Né? Porque se a temperatura for aumentada para 92, isso significa que houve uma variação, né, positiva de 2 graus, ou seja, um aumento de 2 graus Celsius na temperatura, ok? Da letra A, encontramos que a cada 1 grau aumentado na temperatura, provocava-se na pressão um aumento de 0,08 newtons por metros quadrados. Esse foi o resultado obtido na letra A. Né? A cada 1 grau aumentado na temperatura, né, e mantendo o volume fixo, isso fazia com que a pressão aumentava 0,08 newtons por metros quadrados. A letra B está pedindo para a gente encontrar a taxa de variação na pressão se a temperatura for aumentada em 2 graus. Né? Então, se em 1 grau aumenta 0,08, então em 2 graus vai aumentar. Né? Logo, com 2 graus de variação na temperatura, teremos 2 vezes 0,08. Né? Observe que a temperatura foi dobrada, né? De 1 grau para 2 graus. Então, a variação provocada na pressão vai ser o dobro do que nós tínhamos anteriormente. Né? 1 grau provocava essa alteração na pressão. Então, 2 graus vai provocar o dobro. 2 vezes 0,8 é igual a 0,16 newtons por metros quadrados de variação na pressão. Concluímos, então, que se a temperatura for aumentada de 90 para 92, ou seja, aumentada em 2 graus, o aumento na pressão será de aproximadamente 0,16 newtons por metros quadrados. Vamos para a letra C. Ache a taxa de variação no volume por unidade de variação na pressão se a temperatura permanece fixa em 90 graus. Ou seja, achar a variação no volume a partir da variação da pressão, mantendo fixo, mantendo constante a temperatura. Ou seja, o que está sendo solicitado aqui no final das contas? Né? Qual que é a interpretação para essa pergunta? Né? É obter a derivada parcial do volume em relação à pressão, olhando a temperatura como uma constante, ou seja, mantendo a temperatura fixa em 90 graus. Então, com isso, devemos obter a função lá que relaciona volume, pressão e temperatura. Né? A relação que nós tínhamos inicialmente era que pressão vezes o volume era igual a constante de proporcionalidade vezes a temperatura. Né? Isolando o V no primeiro membro e passando o P para o segundo membro, vamos obter essa relação aqui. Né? V é igual a 8T sobre P. Esse P aqui que está no denominador, posso levar para o numerador, fica P elevado a menos 1. Esse formato aqui é mais simples para a gente estar derivando, ok? Então, a derivada parcial do volume em relação à pressão, num ponto genérico aqui, né, Tp, é igual. Então, temos que derivar essa função V, dada por 8T vezes P a menos 1, em relação a P. Então, P é a nossa variável, T é olhado como constante. Então, a derivada disso aqui é, desce o expoente, menos 1, né? Fica menos 8T, que 8T é olhado como constante, vezes P,
e retira-se uma unidade do expoente, né? Menos 1 retirando uma unidade, vai ficar menos 2. Levo essa parte P a menos 2 para o denominador, fica P ao quadrado, né? A potência vai ficar positiva, ok? Então, a derivada de V em relação a P num ponto genérico TP é menos 8T sobre P ao quadrado. Observemos que na nossa fórmula inicial, né, PV igual a KT, onde K vale 8, se isolarmos o P, teremos P igual a 8T sobre V. Né? A nossa intenção aqui é avaliar essa derivada num ponto particular T e P. Ou seja, eu tenho que ter um valor constante aqui, eu tenho que obter um valor do nosso ponto TP. Já sabemos que T, pela pergunta, é para permanecer fixo em 90 graus. T vale 90, mas e P vale quanto? Tá? Então, a gente obtém esse valor de P lá na nossa equação inicial da relação do volume, da pressão e da temperatura desse gás. Tá? Então, tomei essa equação inicial, isolei o P, passei o V para o segundo membro, substituí o K por 8, tá? E para esse valor, quando o T for 90, quanto vale o P? Então, substituir T por 90, 8 vezes 90 dividido por 100 é 7,2. Ok? Então, para a nossa relação do gás confinado, quando a temperatura for de 90 graus, a pressão vai ser de 7,2. Então, tendo esses dois valores, agora eu posso substituir aqui para avaliar a derivada parcial nesse ponto. Tá? Logo, a derivada parcial de V em relação a P no ponto 90 e 7,2, né? Ou seja, T igual a 90 graus e P igual a 7,2 newtons por metros quadrados, será igual a... Então, pega a função obtida com a derivada parcial, substitui o T por 90 e o P por 7,2, né? O ponto T e o ponto P. Então, vai ficar menos 8 vezes 90 sobre 7,2 ao quadrado, que dá menos 125 nonos. Portanto, quando a pressão varia em 1 newtons por metros quadrados, 1 newton por metro quadrado, e a temperatura é mantida fixa em 90 graus, o volume sofre uma variação de aproximadamente menos 125 nonos metros cúbicos. Né? Ou seja, quando a pressão aumenta em 1 newton por metros quadrados, ou seja, em uma unidade de medida, o que isso faz com o volume? Né? Faz o volume sofrer uma diminuição, esse sinalzinho de menos representa uma diminuição de 125 nonos metros cúbicos. Vamos para a letra D, então. Suponha que a temperatura seja mantida constante, né? Ou seja, T vai ter que ser olhado como uma constante, um valor fixo. Use o resultado da parte C, ou seja, do item anterior, para encontrar a variação aproximada no volume necessária para produzir a mesma variação na pressão que foi obtida na parte B. Então, a gente precisa saber qual foi essa variação na pressão lá do item B. Então, temos que retornar lá no item B e ver qual foi essa variação. Na parte B, a variação na pressão foi de 0,16 newtons por metros quadrados. Ok? Então, relendo aqui a nossa questão, né? Use o resultado da parte C para encontrar a variação aproximada no volume necessária para produzir uma variação na pressão de 0,16 newtons por metro quadrado. Do item C, né, no item anterior, na letra C, vimos que, ao aumentar a pressão em uma unidade de medida, ou seja, em 1 newton por metro quadrado, provoca-se no volume uma variação de menos 125 nonos metros cúbicos, ou seja, uma diminuição de 125 nonos metros cúbicos no volume desse gás. Tá? Ou seja, para cada uma unidade aumentada na pressão, diminui-se no volume 125 nonos metros cúbicos.
Logo, um aumento na pressão de 0,16, que é o que foi solicitado aqui na letra D, né? Foi pedido para a gente obter a variação no volume quando a pressão sofria uma variação de 0,16. Então, um aumento na pressão de 0,16 newtons por metro quadrado provoca uma variação, que no final das contas vai ser uma diminuição, no volume de aproximadamente 0,16 vezes menos 125 nonos, ok? É só multiplicar esses dois valores, né? Porque a cada uma unidade de aumento na pressão, diminui no volume 125 nonos. Então, é 1 para 125 nonos. Agora, 0,16 multiplica-se por 125 nonos para obter essa variação. Tá? É uma regra de 3, né? Uma regra de 3 simples para se chegar nessa continha. Então, 0,16 vezes menos 125 nonos é igual a menos 20 nonos. Logo, devemos diminuir o volume em 20 nonos metros cúbicos se a pressão for aumentada de 7,2 para 7,36. Ou seja, está sendo aumentada a pressão aqui ó, em 0,16. Né? 7,2 para 7,36 está aumentando 0,16 newtons por metros quadrados. Ok? Vou deixar um exercício aí para vocês treinarem.